Ana. Eu vou, de facto, é muita informação e, de facto, não ficou, não consegui passar tudo que era necessário pelo tempo também. Na verdade, a CPCJ, Comissão de Proteção de Menores, nos ajudou. Eu não perdi a guarda pela Comissão de Proteção de Menores, a técnica. O sistema todo nos ajudou, nós fomos protegidos pelo sistema. A técnica é a nossa testemunha dentro do processo, porque ela não só viu as atitudes e também protegeu a minha filha, mas ela também é uma peça importante quando ele ameaça a minha vida, e nós somos mais uma vez encaminhadas ao apoio à vítima. Na verdade, quem tirou a guarda da minha filha, e tudo é provisório, e este provisório já vão em 2 anos, é o juiz do Tribunal de Menores e a procuradora do Tribunal de Menores. E a razão que consta em processo para a retirada 2 anos atrás, claro que já ocorreram outras situações, e eu vou tentar elucidar porque a história é gigantesca, na altura, o que ficou despachado é que eu perdi a guarda da minha filha, tudo provisório ainda, porque eu não esqueci os crimes. Então, porque como eu mantive o processo de violência doméstica, o nosso agressor confessou todos os crimes, e aí todo mundo me diz, impossível, é possível. E aí eu descubro que o meu caso não é único, não é? Mas o nosso agressor confessou todos os crimes e eu perdi a guarda da minha filha porque eu não esqueci e não retirei a queixa de violência doméstica. Denunciei já em todos os meios e instituições possíveis. Abri processo no Conselho Superior da Magistratura, Procuradoria-Geral da República, Casa Civil, que é a Casa do Presidente, SOS Criança. Todas as instituições cá em Portugal têm o meu processo em mãos, todos entraram no processo e exigiram esclarecimentos da Procuradoria-Geral da República. Há 1 ano atrás, eu, juntamente com outras mães, que infelizmente descubro que não é o único caso, nós nos unimos e fomos até o parlamento, e foi daí que eu fiz aquele vídeo também. Este ano nós fomos chamados, após a ida de 1 ano, não é 1 ano após, nós fomos chamados porque o único partido, e não se trata de política, o único partido que nos abriu, se trata de crianças, crianças que são entregues a instituições e crianças entregues aos agressores. O único partido que nos abriu a porta foi o Chega. E não tem nada a ver com direita ou com esquerda, tem a ver com crianças que estão sendo entregues. Nós temos aí exemplos da Valentina, nós temos exemplos da Jéssica, nós temos exemplos da Joana, que foram crianças entregues aos seus agressores, pela magistratura, Mas vou aqui tentar recapitular. Eu já estou cá em Portugal há 20 anos, saí de São Paulo, eu já tenho, como todo mundo fala, sou brasileira, não, eu tenho a nacionalidade portuguesa, foi o país que eu escolhi viver. Infelizmente, estive casada durante 13 anos com um psicopata, com um agressor. Fiz tudo o que a lei determinava, como eu disse, assim que eu descubro que a minha filha também sofria violência doméstica, eu chego em casa mais cedo do que o normal, e eu não avisei. E eu descubro a minha filha amarrada, torturada, ele amarrou os pés da minha filha a um banco para que ela não pudesse se mexer, ele tirou fotos e fez filmagens. Estas imagens constam no processo. Por isso é que eu tenho também gravações expostas nas redes sociais, onde o juiz refere a minha filha, porque eu descobri que o juiz também ameaçava a minha filha com a minha prisão. As gravações eu expus nas redes sociais do juiz do Tribunal de Menores do Seixal, ameaçando e coagindo a minha filha com a minha prisão. Ele ameaçou por multas, ele ameaçou a minha filha que a mãe dela seria presa. Enfim, é surreal se vocês assistirem. Ele refere até mesmo à minha filha que para ele crimes é só quando um pai parte ossos. Bem, eu fico imaginando partir o osso de uma criança, isso só significa uma coisa, matar. Aí ele iria tomar alguma providência. Neste momento, o juiz pediu escusa, após eu expor as gravações onde ele ameaça a minha filha. Escusa é o afastamento do processo. Bem, depois que eu chego em casa e encontro a minha filha amarrada, claro que eu consegui expulsar ele de casa,
né, gritando, pedindo socorro. A partir dali, foi um processo gigantesco de médicos, psicólogos. E qual o motivo, hoje? Qual o motivo dele ter feito isso com uma criança? Quantos anos tinha a sua filha na época? Na altura, 9 anos. E ele tem 1,84 m e 130 quilos. Era impossível ela conseguir. E, Ana, ele fez... Quando eu chego, o cenário era ele na sala do apartamento de onde eu fugi, eu já fugi de casa, com a TV muito alta. Ele estava trancado na sala, por isso é que ele não se dá conta que eu entro dentro de casa. Eu escuto um choro na cozinha, a porta da cozinha também estava fechada. E quando eu entro, eu encontro a minha filha. O grito da minha filha, chamando mãe, não me sai da cabeça. E não vai sair nunca. Era o desespero por vergonha, por medo, de alívio por eu ter chegado. E quando eu comecei a desamarrar a minha filha, ele aparece. E ali a minha filha só agarrou no meu pescoço, porque eu levei pontapés, murros, puxões de cabelo, para eu não desamarrar ela. E o motivo que ele disse para a magistratura foi porque ela não queria comer. Meu Deus. Sim. Mas ele não ficou só aí, Ana. Ele continuou cometendo crimes com a minha filha. Ele continuou cometendo crimes. E ele confessou todos os crimes. E aí as pessoas me dizem, não pode ser possível. Pode. As atas, as gravações, eu provo tudo. Ele teve direitos a continuar cometendo os crimes por esses magistrados. Portanto, ele passa também a trancar ela dentro de veículos, em armazéns, na Marateca. Ele confessa. Ele continua tirando fotos e fazendo filmagens, até que ele leva a minha filha, e isso no decorrer de meses, ele leva a minha filha para um local isolado. Era uma sede dos escoteiros, porque como qualquer psicopata, ele também entra para os escoteiros, porque ele tinha que provar para a sociedade que ele é uma boa pessoa, um cidadão de bem, e melhor do que nada, os escoteiros, não é para dizer que ele é um bom cidadão. Portanto, ele leva a minha filha para este local isolado. Nós estávamos em plena pandemia. De lá, a minha filha manda uma mensagem pedindo socorro, Ana, onde nós descobrimos, a técnica da CPCJ, da Comissão em Proteção de Menores, vai até o local, depois que eu socorro a minha filha, porque ela estava com medo e mais uma vez ele havia abandonado ela. Só que não ficou só por aí. Ele estava obrigando ela a dormir com ele e mantendo carícias forçadas. E de que maneira que ele fazia isso, Ana? Existem bugalôs, não é, neste local, é uma sede gigantesca, onde eles recebem escoteiros do mundo todo. Amigos dele deram permissão ilegalmente para ele ficar neste local, e a estratégia era esta, ele ficar isolado e ninguém ter acesso à minha filha. Portanto, ali ele montava, desmontava as beliches e montava a cama de casal. Com a criança. Meu Deus. No dia seguinte, ele voltava a montar as beliches e a minha filha foi orientada que caso algum dirigente lá aparecesse, ela teria que se esconder. Tudo isso está no processo e ele volta a confessar também que estava obrigando a minha filha a dormir com ele. E ela, a criança, a sua filha, ela confirma isso? Foi ela que falou isso para você? Na altura, ela tinha o quê? 9, 10 anos? Nessa altura, ela já estava com 10 anos, não é? Quando ela foi amarrada, torturada, ela tinha 9 anos. E nesta altura, foi no mês de agosto. Ele teve direito aos 15 dias de férias, determinado pelos magistrados. Portanto, eles deram autorização para ele continuar cometendo os crimes. E no caso, como você soube disso, desses abusos, através dela, da sua filha? Através dela. Ela envia uma mensagem que consta no processo, dizendo que ela estava com medo e com muitas saudades da mãe. Eu vou até o local e tiro a minha filha de lá. Em casa, que ela já se recusava a estar com ele, mas era uma decisão judicial do qual nós não podemos ultrapassar, não é? Nós não podemos passar por cima de uma decisão judicial, porque há consequências. Portanto, em casa, ela vem a referir que ele estava dormindo com ela.
Eu comunico a CPCJ, a técnica vem conversar com ela, ela volta a confirmar tudo para a técnica, é comunicado dentro do processo e dentro do tribunal, a Eva, perdão, disse o nome da minha filha, a filha diz, tudo bem, a minha filha volta a confirmar tudo o que ele fez, sem uma vírgula a mais ou a menos, e ele confirma à frente dos magistrados, à minha frente, à frente dos advogados, que ele sim obrigou ela a dormir com ele. Mais uma vez, nada foi feito. Ele continua tendo direitos de visitas. A partir dali, Ana, eu digo para a técnica, digo para os advogados que eu não obrigo mais a minha filha em ir. O risco ali já ultrapassava todos os limites. A partir deste momento, é quando eu passo a ser ameaçada dentro do tribunal. Inicialmente, os magistrados ameaçam-me com multas, que é muito comum cá em Portugal, multas por cada não ida de 200 euros, por cada final de semana. E não parou por aí, porque eu não obriguei a minha filha a ir. Se eu tivesse que pagar, eu pagaria os 200 euros. A partir dali, a Eva passa a ser novamente ouvida. A Eva foi ouvida 14 vezes. Quando nós ouvimos os guias de referência no âmbito da violência doméstica, a intervenção é mínima, mas não é isso que ocorre. O que ocorre dentro dos tribunais é o oposto do que nós deveríamos ter como lei, não é? As leis existem, as proteções foram feitas e elaboradas, não é? Porque eu já pesquisei tudo e tudo que a gente faz é ler leis atrás de leis. Portanto, quando a Eva vai ao tribunal, os magistrados começam a ameaçar a minha vida com a minha prisão para ela. Além de referir que a mãe dela pagaria multas, a mãe dela sofreria também um processo criminal e seria presa, caso ela não fosse com seu agressor. Eu passo, então, a pedir socorro aos meios de comunicação e vou na televisão. Eu já fui na CMTV, eu já fui na Alexandra Borges também denunciar as retiradas criminosas. A partir dali, a procuradora grita dentro do tribunal: a tua filha não tem querer. E isso consta no processo. Ela passa por cima dos direitos universais das crianças, são pessoas completamente descontroladas e fazem usurpação de funções, jamais poderiam estar à frente da magistratura. A partir dali, eu passo a, de facto, elaborar denúncias atrás de denúncias, denúncias atrás de denúncias e envio para as instituições responsáveis. Não permito que a minha filha vá, até que o juiz refere que a minha filha poderia ser institucionalizada. E as crianças que são institucionalizadas, eu tenho casos de muitas mães que estão comigo, é pior. Lutar contra o Estado é uma briga gigantesca. As pessoas... E ainda mais sendo brasileira, porque aqui a gente é nada, né? Porque é um negócio, Ana. As crianças dentro da instituição valem 1.250 euros por cabeça, como eu costumo dizer. As crianças que são pequenininhas, os bebês, vão para a adoção. E valem muito dinheiro, muito dinheiro. Portanto, é, de fato, um negócio. E uma mãe que perde para uma instituição é muito difícil recuperar. Muito difícil, Ana. Portanto, a partir dali, a guarda passa a ser partilhada ou a minha filha seria institucionalizada. E eu não tenho o que fazer. Portanto, a minha filha vai ficar uma semana na casa dele e uma semana comigo. As torturas continuam, as filmagens continuam. Ele começa a fazer terrorismo psicológico, ainda mais do que ele já fazia com ela, até que a minha filha passa mal e ele mesmo leva ela ao hospital. O documento da ida ao hospital está dentro do processo. E a minha filha, quando consegue falar comigo, me diz: mãe, me tira deste lugar. E eu tirei a minha filha daquele lugar, Ana. Não permiti mais que a minha filha fosse. Foram lutas e lutas, ameaças e mais ameaças. Eu ouvi de tudo dentro daquele tribunal, até que eu perco a guarda da minha filha. Eu perdi a guarda da minha filha. A minha filha
foi entregue dentro de uma esquadra policial. Os policiais são testemunhas, os meus advogados são testemunhas. A minha filha foi um total desespero. A partir dali começa o inferno, como eu costumo dizer. Nós não temos contato, é proibido qualquer meio de contato. Nós não podemos nos falar e até então não havia uma vírgula a apontar sobre a minha conduta. Hoje, sem provas, sem nenhuma testemunha viável, por assim dizer, porque a testemunha que eles usam tem passagem pela polícia. Hoje eles alegam que eu sou uma agressora, que eu obriguei a minha filha a dizer coisas do pai. Estas coisas não são esclarecidas, e é o que eu falo, não existe uma vírgula a mais ou a menos do que ele tenha confessado, porque ele confessou todos os crimes. Portanto, além disto, Ana, eu solicito relatórios de pedopsiquiatria para minha filha, que só foram permitidos quase um ano depois. Eu solicito relatórios de psicologia para mim e para o agressor, que também só foram autorizados quase 2 anos depois do processo. Eu solicito ao Estado um advogado para minha filha, para conseguir proteger ela. Eu tenho relatórios das professoras e diretoras de turma, referindo o desespero da minha filha quando ela está com o seu agressor, dizendo que a minha filha sabe o que quer e refere que tem mais higiene, segurança e alimentos na casa da mãe. Portanto, tudo isso foi colocado para debaixo do tapete. Mas não para por aí. Eles proíbem o acesso da minha filha também aos psicólogos. O relatório de pedopsiquiatria da minha filha refere que a minha filha está só. Desculpa, eu sei isso de cor e salteado, porque eu passo a minha vida a ler este processo. A minha filha sente-se só, perdeu a sua referência, não tem autoestima, e ela apagou, Ana, todas as recordações da mãe. Todas as recordações da mãe. Portanto, hoje, a minha filha, nós não sabemos se ela está só alienada ou se também ela é ameaçada. Porque no meio deste processo, Ana, eles também tentavam o meu internamento psiquiátrico. Portanto, os meus passos, porque eles fazem isso cá em Portugal, com as mulheres. Não é só em Portugal, não é só aqui. Porque, principalmente, o que é que a defesa do lado contrário tenta alegar? A defesa do lado contrário tenta alegar que aquela mãe não tem condições de cuidar daquela criança porque aquela mãe ela tem problemas mentais. Isso não é só aqui, é em todos os... Em todos. Eu já li, eu já assisti. Se eu te disser que são dezenas, eu não estou mentindo, dezenas de casos de mães que perderam as guardas dos filhos porque foram alegadas mentais. É incrível. Quando você estava contando aqui, eu já estava... Por Deus, que eu já estava esperando que você iria falar isso, porque isso é como se fosse uma regra. É uma regra. É uma regra, é uma regra. No entanto, quando ele nos ameaça e ameaça a minha vida para a técnica da CPCJ, a Comissão de Proteção em Menores, ela nos encaminha ao apoio à vítima e eu recebo um dispositivo da polícia. No entanto, eu sou orientada pelos meus advogados para não utilizar quando ele me perseguia, porque eles iriam dizer que eu estava com mania de perseguição, porque já era elaborado pelos advogados, pelo agressor, e isso consta no processo, e os magistrados também. Eu já fui atacada por ele, ele já me roubou o carro, ele já foi aos meus locais de trabalho. A minha profissão, Ana, eu trabalho na área da saúde, eu tenho uma clínica médica, eu era diretora clínica e tinha também a minha clínica. Eu perdi tudo. Eu fujo de casa, eu perdi tudo. Até hoje, eu não pude buscar os meus bens pessoais. Quando é autorizado visitas dentro de uma instituição para eu ver a minha filha, e foram só 3 visitas, onde nós não podíamos ter qualquer tipo de proximidade, isso consta também no processo, ele roubou o meu carro, porque era um local isolado, para dificultar a minha ida. Ele foi descrito pela UMAR, que é a União de Mulheres, não é a União aqui de Apoio à Vítima, como um psicopata perseguidor, porque este homem
me conhece desde os 11 anos de idade. Ele me perseguiu, que eu acreditava que ele gostava de mim, durante 8 anos. E as técnicas e os psicólogos me alertaram. Gislaine, este homem te perseguiu a vida toda, durante 8 anos, e você não se deu conta. Você chegou em Portugal jovem. Você veio com sua 23 anos. E 23 aí, anos. você tinha? 23 anos na altura. Pronto. E você chegou em Portugal e você conheceu ele aqui em Portugal? Não. Não. Eu conheço a família dele, o conheço ainda no Brasil, eles são portugueses, mas moravam em São Paulo. A minha tia e o tio dele eram noivos e as famílias se tornaram amigos. E ele criou uma fixação por mim desde os 11 anos de idade, onde todo mundo, lá no Brasil ainda, onde todo mundo achava bonitinho, não é? Um amor bonitinho de criança, que ele era apaixonado por mim. E no decorrer, não é, da nossa idade, quando nós começamos a nos tornar mais adultos, não é? Ele passa a me perseguir. E quando eu falo perseguição, é perseguição em locais de trabalho, toda hora indo à porta da minha casa, e você não percebe, não é? Você só acha que ele é uma pessoa chata, desagradável e com quem você não quer ter contato a nível amoroso. Mas e por que mesmo? Mas assim, agora não estou deslegitimando o que aconteceu. Eu quero que fique um pouco claro para que também o espectador, a pessoa vai tentar entender, até gaguejei. E quando foi que você passou? Porque você foi casada com ele, teve uma filha com ele. Então, se ele, antes disso, de tudo isso, ou você não achava que ele te perseguia, você não queria ele, e você, com o tempo, foi aceitando, as pessoas falaram que era bonitinho, que ele te amava, que isso, aquilo, outro, e aquilo ali entrou, meio que entrou na sua cabeça, foi assim? Não, na verdade o que eu achava dele, ele era uma pessoa chata, que me perseguia, que queria namorar comigo e eu dizia não. As famílias, nós todos, não é? E ele, nós frequentávamos o mesmo ambiente, portanto ele só era uma pessoa chata, insistente, por assim dizer. Mas nós tínhamos, não é, um certo grau, vamos dizer, não digo amizade, mas quando nos encontrávamos entre família, não é, nós éramos todos jovens, nós todos conversávamos e muito. Eu venho para Portugal, ele já estava aqui em Portugal, eu, na altura, não mantive contato com ele e fiquei durante 4 anos aqui, sem nenhuma proximidade, não é, com ele amorosa. A partir disto, ele vem falar comigo e você acredita que A partir disso, pode falar, depois eu corto. Pronto, a partir disso, você acredita, não é? Que aquela pessoa é uma pessoa que te ama de verdade depois de muito tempo e você vai dando abertura. Portanto, eu dou esse espaço para ele, nós começamos a nos relacionar, nós começamos a namorar e depois decidimos nos casar. E foi assim que tudo ocorreu. Pouquíssimo tempo depois, já começam a dar sinais. Claro que na altura eu também não percebia isso, não é? Eu só venho a perceber agora, com psicologia, conversando com psiquiatras, conversando com pessoas que lidam, não é, com estas mentes, a mente do psicopata. Eu estudo muito através daquela psiquiatra, a Bia, me fugiu agora o nome, uma psiquiatra brasileira, que ela escreveu um livro muito interessante. A Beatriz. Exato. Que ela refere muito, não é, o poder dos psicopatas no meio da sociedade, como é que eles conseguem manipular tudo. E eu fui orientada também no apoio à vítima, não é, de os passos que eu deveria dar, porque eu era posse dele, e elas me orientam, não é? Ele não vai parar enquanto ele não destruir a tua vida. E tudo o que eu fiz, tudo o que elas falaram, infelizmente, é o que tem vindo a ocorrer.
infelizmente, para o meu azar, como eu costumo dizer, Ana, eu ainda caio nas mãos dos magistrados cá em Portugal, que são a favor da violência, como a gente assiste constantemente nos meios de comunicação cá em Portugal. Mas eu costumo dizer que nós não temos noção. Só quando nós estamos, de fato, passando por isto, é que nós temos a noção da realidade. É muito maior do que nós podemos imaginar. Muito. Até interrompi você, desculpa, perdão, mas assim, é porque muitas mulheres não entendem. Eu comecei a entender porque eu já tenho meu canal há 2 anos e antes eu falava sobre golpes virtuais e eu entrevistava também mulheres de outras brasileiras também casadas com homens de outras nacionalidades que inclusive passaram pelo seu mesmo problema. E como isso há 2 anos atrás. Meu nicho não era Portugal. E daí eu comecei a me inserir no nicho Portugal e comecei a pesquisar, comecei a ver como era, porque eu moro aqui, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho brasileiro, que eu trouxe do Brasil, e tenho um filho que é português, que é do meu ex-marido português. Eu fui casada também com cidadão português, mas atualmente eu estou em processo de divórcio. E o que eu vejo por pesquisas, por tudo que eu vejo aqui, inclusive até a própria Luana Piovani, que é uma atriz, e por tudo que eu vejo aqui, além da mulher aqui, além de descredibilizarem, porque eu sou do Nordeste, então às vezes a gente fala descredibilizar, mas você entende, né? Além de descredibilizarem a mulher aqui, eu vou falar de nível de Portugal, não posso falar da Itália nem tá porque sim. estou aqui, né? Além da mulher, na totalidade, portuguesa, qualquer mulher aqui em Portugal, se eles forem dar um veredito, o que eu vou falar, não estou mentindo, porque nós estamos, primeiro, em um país socialista, segundo, em um país ainda atrasado, patriarcal e machista. Exato. Exatamente. E vamos aqui. E mais ainda por sermos brasileira. A Luana Piovani conta que ela caiu também nas mãos de uma juíza que a humilhou de toda... Humilha. Uma mulher que não teve sororidade, nem solidariedade, nem empatia pela outra mulher. E te digo mais, principalmente por ser brasileira. E vou te falar uma coisa. Quando eu postei o seu vídeo no meu canal, o que eu li, inclusive eu fiz um outro vídeo falando sobre, eu li de mulheres te recriminando e dizendo que se tu perdeu a guarda foi porque alguma coisa tu fez. Olha, de português. Olha a mente, olha o quão próprio, porque eu não sou feminista, longe disso eu não sou. Também não. Mas eu vejo que o machismo está enraizado até na cabeça das mulheres aqui. Porque eu fiquei, me deu náuseas, porque eu sou mãe. Eu tenho filho, eu sei que eu tenho que andar pianinho, eu sei disso, eu sei onde eu tô pisando, que eu não sou. Eu posso não ter quando eu vi você falando, eu digo, ela não é uma leiga, ela sabe o que ela tá falando, ela sabe. Eu não sou expert, mas a gente pesquisa aqui, a gente pesquisa ali, e eu estou inserida nisso aqui, eu sei. Claro. Então, eu procuro andar pianinho. O meu divórcio está sendo tudo bonitinho, graças a Deus, não tenho problema com ele. Mas, porém, contudo, no entanto, eu tenho que estar ali na linha, porque eu sei que aqui eu sou nada. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Perdão, até Mas Ana, eu costumo dizer, as pessoas não têm noção do que é essa exposição. Não tem. Fora todos os crimes que nós passamos, não é? Nós temos que manter uma estrutura psicológica gigantesca que você não pode cair de forma alguma. E, no entanto, essa exposição a um preço gigantesco. Essa exposição da tua vida, essa exposição desta podridão, isso afeta tudo. E afeta o teu trabalho também. E você não tem voz. Aqui, você não tem voz. Não, nenhuma. E tem mais. Quando a Luana Piovani falou, eu vou aqui dizer que ela ainda falou pouco. Porque eu tenho certeza que há muito mais. Sabe por quê, Ana? Eu tenho um documento e tudo que eu falo está documentado. Tudo que eu falo está em ata e eu tenho as gravações. E por isso é que eu não estou presa. Fazem já 3 anos
e 2 anos de retirada criminosa da minha filha, não é? Claro que eu recebo ameaças, claro que eles me abrem processos criminais, e eu quero que abram, porque eu vou me representar. Porque o meu primeiro marido, eu tenho um filho mais velho, que isto será tema também para uma outra conversa, como os psicopatas, não é, perseguem todo o elo familiar, e isso é podre. Além da minha filha, eu depois vou ter que socorrer o meu filho. O meu primeiro marido, o pai do meu filho, é advogado. Portanto, e tenho advogados na família, portanto, eu sei me mexer de alguma maneira. Pronto. Mas voltando na história da destruição que fazem, nós somos instigadas dentro do tribunal. Eu tenho inúmeras mães que foram já expulsas do tribunal, sofreram processos criminais, porque eles ficam instigando, eles ficam te provocando. Eu ouvi, e tudo isso estão nas minhas gravações, que eu já expus, o juiz referindo que a minha filha tem medo de mim, referindo que a minha filha é uma coisa autista, Ana. A minha filha não é autista. Ele refere que a minha filha está bem melhor sem mim, porque ela tem uma pulseirinha, ele faz uma avaliação psicológica dela, sendo que o relatório de pedopsiquiatria diz exatamente o oposto. Mas mais grave, Ana, eu tenho documento que foi enviado pela Procuradoria-Geral da República, onde o juiz me diz dentro do tribunal, depois de ter me retirado a minha filha, cadelas no cio fazem loucuras. Eu vou repetir. Cadelas no cio fazem loucuras. Sabe por que eu acredito em você? Como eu te falei, o meu canal, o nicho, porque antes, como eu falei para você, o meu canal era sobre outra coisa. E agora o meu nicho é Portugal. Você tem a noção porque você... Mas se você quiser, depois eu te mando tudo que eles me escrevem lá no meu canal. E eu tenho tudo printado. Os xingamentos, mas eu também, eu sou cearense e eu também tenho meus ovos, às vezes até eu sou até taxada de mal educada. Eles, inclusive, tem muita gente, porque eu realmente não levo desaforo para casa. Mas eu levo os xingamentos deles, portugueses e portuguesas, do mais alto ao mais baixo. O mais nível baixo. Porque assim, eu sempre procuro dizer nos meus vídeos que Portugal é um país maravilhoso. Não estou falando mal de portugueses, porque há pessoas aqui excepcionais. Eu convivo 24 horas só com portugueses. Eu só convivo com um ser humano brasileiro, que é o meu filho mais velho. Mas eu convivo também com outro português dentro da minha casa, que é o meu bebê. E convivo, o meu círculo social, tanto do meu trabalho, não existem brasileiros, eu sou a única brasileira. Eu sei o quanto... Eles ajudam, são pessoas maravilhosas. Mas o que tem de gente má, perversa, doente, pervertida, principalmente atrás de um computador. Porque eu recebo de xingamento, ameaças no meu canal de que vai mandar me prender, que vai mandar me... Eu rio, eu digo, vá se fu... Eu não vou falar porque eu quero que o nosso vídeo seja um vídeo sério. Eu não quero levar porque eu falo muito palavrão e eu sou assim, pronto. Mas eu acredito em tudo que você está falando. Eu acho que você não está falando 1% do que deve estar acontecendo. Não, porque eu estou aqui tentando resumir. Eu estou tentando resumir. Para não piorar a situação, para que também não piore a situação para você. Mas tudo, eu acredito em tudo que você está falando. Tudo. Olha, Ana, eu vou lhe dizer, para já... não é como eu refiro, né? Quando eu falo é brasileira. Não, eu sou portuguesa. No Brasil é que eu sou brasileira, cá eu sou portuguesa. Eu escolhi ficar aqui e quando a minha filha pedia socorro para nós irmos embora, sabendo que nós também não poderíamos ir embora, porque senão eles iam entrar com AIA e dizer que eu havia sequestrado a minha filha. Você viu agora na Irlanda o caso que aconteceu agora no Brasil? Exato. Eu digo sempre, eu vou provar, se eu tiver que derrubar paredes, subir montanhas, eu vou conseguir denunciar. Ao tanto que o juiz já pediu escusa do processo. Ele já pediu o afastamento do que eu denunciei. E não parei por aí, porque eu vou continuar e vou fazer eles todos pagarem no banco dos réus. Agora, esta podridão que a gente se refere
é vergonhosa. Eu também sou, não é como você viu, e fui atacada já milhares de vezes no Facebook. Conforme eu fui pondo as provas, as imagens minhas e da minha filha, aquilo foi acalmando. Mas os ataques maiores eram das mulheres, principalmente com interesses pessoais por detrás. Pessoas agora que fazem parte também do processo criminal, que abriram, e eu vou chamá-las todas como testemunhas, porque elas disseram que tiveram acesso ao meu processo e tiveram acesso à minha filha, o que é grave, é gravíssimo, é crime. Não é? Elas tiveram acesso ao meu processo. Agora, eu vou lhe dizer, a maior ajuda que eu tenho são de portugueses. Eles são os que são, olha, é porque o povo português, ele é 8,80, isso é fato. O que é bom, é muito bom, eles são, mas o que é mal, ele é doente. Chega a ser doentio a maldade. Isso é um fato, não tem como contestar. E nós não estamos falando mal do povo português. Nós estamos aqui trazendo uma coisa que está acontecendo e que não é só com você. O que acontece com as portuguesas. A maior parte das mães são portuguesas. Nós temos aqui alguns casos. Nós temos aqui um caso que já apareceu milhares de vezes na televisão, e quando eu digo casos, como eu disse para você, eu me reuni com um grupo de mães, a grande maioria são portuguesas, tem mães que passam por isso há 13 anos. 13 anos. Tem mães que já venceram a batalha no Tribunal Europeu, a determinação é para que devolvam os filhos, e não devolvem os filhos. E por quê? Sim, aí agora o que eu quero entender, você está há 2 anos sem ver a sua filha. São 2 perguntas que eu quero para que, né, a gente consiga aqui levar aqui adiante a nossa... Por que você não conseguiu reaver a sua filha? E aonde está a sua filha? Aliás, são 3. E como ela... Porque assim, você falou que você não tem contato, mas você deve... Eu sei que você é mãe, você deve saber de alguma coisa. E aí? Sei. Então, quando ela foi retirada, que foi no dia 6 de agosto de 2021, ali foi porque eu não esquecia os crimes. Então, o que existe na ata é que eu deveria esquecer o passado e me focar no futuro. E como eu não fiz isto, e a minha filha também não fez, eles entregaram ao agressor. A partir dali, nos privaram de qualquer contato, porque eles sabem que a Eva... Perdão, de novo, eu falei o nome da minha filha. A minha filha vai pedir socorro assim que estiver com a mãe. Por isso é que eles também não permitem a ida aos psicólogos. No final do ano passado, ali, eles passam a elaborar que eu sou uma agressora. Portanto, eles retiram a minha filha sem nenhuma acusação. Não existe nenhuma acusação contra mim. O que existe é a informação que eu não esqueci, que eu vivo fusionada com o passado e que eu estava isolada com a minha filha. E eu já explico também essa parte se tivermos tempo. Como você bem referiu, eu só estou deste processo que tem várias pontas soltas, como a minha advogada diz. Então, a partir de novembro do ano passado, eles passam. E quem são eles? Em agosto, o advogado do agressor passa a referir que eu agredi a minha filha e obrigava ela a dizer coisas do pai. Em novembro, a minha filha vai ao tribunal e repete as mesmas palavras. O que existe hoje contra mim? Nada. Não existe um processo criminal contra mim. Existem fofocas. Existem mentiras que se tornam verdade dentro dos processos. O que os advogados fazem? Eles causam tumulto dentro dos processos. E como eu passo a denunciar o juiz e a procuradora, a minha cabeça passa a estar a prêmio. Porque todo mundo à volta vai cair junto com o juiz e com a procuradora. Portanto, a mãe, que era exemplar, zelosa e carinhosa, quando passa a denunciar os magistrados, passa a ser atacada. Por quem? Pelas técnicas da EMAT. A CPCJ vai embora. Também, que nós chamamos, são as técnicas da EMAT. A partir dali, todas essas pessoas do sistema têm que denegrir a minha imagem. E o que eles falam contra mim? Eu tenho mau comportamento.
É isso que existe. No entanto, de que maneira é que eu consigo ter algum certo contato com a minha filha? Durante 15 dias após a retirada, nós ainda conseguimos nos falar. Depois disso, eles tiraram o telemóvel dela. Nós perdemos qualquer contato. Mas a minha filha é extremamente inteligente. E eu tento falar com ela através de códigos, porque a polícia nos orientou, nós temos palavras de SOS. Os policiais, quando foi a retirada da minha filha, eles nos orientaram ali a criarmos códigos. O juiz nos proibiu de falar em código, porque o agressor e os advogados falaram que eu ficava falando em código com a minha filha. E por quê? A pessoa que me responde não consegue responder, não sabe do que eu estou falando. No entanto, o que a minha filha faz quando eu envio mensagens ou quando eu ligo para ela? Ela vai mudando a foto dela. É a única coisa que ela faz. Como nós temos a única informação é que ela apagou as recordações da mãe. E é o que eu digo, se ela está alienada ou se ela também está ameaçada, porque o juiz disse que ia me prender se ela não ficasse com ele. O agressor disse que iria acabar com a minha vida e iria me internar. Todo o sistema virou as costas para ela porque é uma decisão judicial. Para quem ela vai pedir socorro? Os psicólogos, ela é proibida de ir para os psicólogos. Ele afastou ela de todas as pessoas com que nós tínhamos contato. Ela está completamente isolada nas mãos dele. O que... E vivem só os dois? Não, ele é, como eu disse, lembrem sempre disso. E aprenda sempre com a doutora Beatriz. Os psicopatas não são. Narcisistas e psicopatas, porque geralmente eles têm essas patologias. Né? Eles não são inteligentes, eles são estrategistas. Portanto, além dos escoteiros, ele está com uma mulher também dos escoteiros, que é a atual companheira dele. Portanto, ele formou a família feliz. Agora, não é? A minha filha é feliz, ela assumiu essa mulher como mãe e não há o menor problema, ela nem sequer liga. No entanto, Ana, mulheres que eu não conheço, de amiguinhas da minha filha, enviam-me mensagens. Eu tenho estas mensagens onde as meninas, as amiguinhas da minha filha, escrevem, não é? Falam para a mãe e as mães escrevem, enviam-me mensagem referindo que a minha filha, desde que está com o seu agressor, não é a mesma. E elas falam, ela não é a mesma mãe. Ela não é a mesma coisa. Ela está abatida, ela não fala, ela não nos conta nada. Não posso dizer o nome da minha filha. Ela não é a mesma. Alguma coisa está se passando. Ela ama, ela adora a mãe dela, porque nós éramos unidas e muito unidas. Muito, muito, Ana. Eu e a minha filha, nós não nos desgrudávamos um minuto. Todas as imagens, as nossas brincadeiras e diversões estão na minha página do Facebook, que é onde eu comecei a fazer as denúncias. E quem lá nos acompanha, quando ouviu, então, o juiz e a procuradora ameaçando a minha filha, ficaram indignados e revoltados, não é? Revoltados. Eu fico porque eu sou mãe, né? Eu tenho 2. Você tem 2 também, eu tenho 2 filhos. E eu não me imagino. Eu hoje, acho que até a primeira vez que eu falei aqui no meu canal, que eu estou em processo de divórcio, e eu moro com os meus 2 filhos, eu sozinha, eu trabalho e sustento os meus 2 filhos, porque você sabe que a pensão alimentícia aqui é uma miséria, que eles estipulam ali aquele mísero valor e tchau. Então, assim, eu sou pai e mãe dos meus 2 filhos e olha, eu não me imagino, eu nem pensar, eu até gaguejo, porque os meus filhos são a minha vida. E eu me senti muito triste quando eu vi, porque o teu vídeo foi um pedido de socorro. Quando eu passei, aquilo ali passou, de meu Deus. Às vezes a gente reclama da vida, né, e tudo. E o meu filho, o meu bebê tem 2 anos e 8 meses e ele dá muito trabalho. Eu já levei psicólogo e aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu reclamo tanto porque o meu filho dá trabalho, porque ele é um menino, ele é hiperativo, E eu vejo essa mãe, daria tudo para ter o trabalho, né, que até me emociona. O trabalho que eu tenho com o meu.
E às vezes é tão difícil, né? A gente se colocar no lugar do outro. Eu sou assim, eu sou um pavio de Né? pedra, mas eu acho que você... Cara, mexeu com criança comigo, olha, me É, deixa muito mal. Me deixa muito mal. eu digo que já secaram tudo que tinha para secar. Quando as pessoas me perguntam como é que você está aguentando isso tudo, eu digo que eu congelei o meu coração. Eu congelei, porque senão eu enlouquecia. Se você me perguntar se eu durmo, não durmo. Se você me perguntar se eu consigo trabalhar a 100%, não consigo. A minha vida é pesquisar leis, procurar ajuda, denunciar, ir atrás de denúncia e juntar peças do processo. Neste momento, estou de novo ouvindo 3 anos de gravações do tribunal, onde você tem que ouvir 2 adultos, uma técnica, ameaçando a tua filha, e a tua filha ali sozinha, sendo ameaçada em defesa. A minha filha fala em um desses vídeos a seguinte frase para o juiz, enquanto ela chorava: vocês deveriam ouvir as crianças. E quando eu escuto esta frase, Ana, a minha filha, antes de ser retirada, fez um trabalho na escola de violência doméstica. E o tema que ela escolheu foi: as crianças deveriam ser ouvidas. E quando eu escutei isto, aí a gente cai. Aí a gente cai. Aí a gente não se levanta e até se levantar é muito tempo. Se eu tenho vontade de sair de manhã, não. Não. A minha vontade é ficar na cama e esperar que esse pesadelo acabe. Que esse pesadelo acabe. Neste momento, como é que a situação está? Ele levou a minha filha para a Almada, na casa da atual companheira, que também faz parte dos escoteiros. O que eu soube é que ele está desempregado, eles estão trabalhando agora com criptomoedas. A minha filha foi jogada em uma casa desta família feliz, que dizem que é uma família feliz, mas eu descobri, porque eu também vou investigando, não é? Eu sei de todo o esquema, de toda a montagem, quem liga a quem faz o que dentro deste processo. Por isso é que eu falo que eu quero que eles abram processos criminais contra mim, porque eu, sendo arguida, eu poderei me representar. E mais do que ninguém, eu conheço todos os personagens e as peças desse processo. É loucura, não é? Mas é a única maneira de eu desenterrar tudo que eles enfiaram para debaixo do tapete. Nesta casa que a minha filha foi jogada, na verdade é a casa da sogra do atual companheiro, e existe também um homem que lá reside. Um homem que ninguém sabe quem é. Tudo isso foi relatado à procuradora. Mais uma vez, desvalorizaram tudo isso. Portanto, a minha filha foi retirada da mãe, com quem ela conviveu a vida toda. A minha filha nunca teve problemas, não existe, como eu refiro. A sua filha era maltratada, não ia bem na escola, era mal alimentada, mal vestida. Nada, nada, absolutamente nada. Quem me conhece, não é? O meu filho, como eu referi, o pai dele é advogado, e quando eu venho para Portugal, o meu filho tinha 6 para 7 anos. O pai dele me passa a guarda total, e nós sabemos que nenhuma criança sai do Brasil facilmente. Não. Portanto, eu tenho um advogado, um pai, passando a guarda para a mãe, porque sabia que o filho queria estar com a mãe, iria ser mais feliz com a mãe, porque eu tenho cartas dele escrevendo isso, e que confiava plenamente na mãe. Hoje, eles elaboram que eu sou um monstro e que eu afastei até mesmo o meu filho do ex-marido. Até isso é colocado dentro do processo. E por mais que eu apresente as provas, por mais que eu entregue estas cartas, e que é maior prova do que um pai que assina um documento sendo advogado, se eu maltratasse o meu filho, como é óbvio, esse pai jamais teria deixado vir para Portugal, ou teria vindo buscar o seu filho, ou o filho teria pedido socorro, não é? Mas, no entanto, é o que eu falo, quem me conhece sabe, o meu filho estudou nos melhores colégios privados em São Paulo. Aqui em Portugal, o meu filho participava de campeonatos de português, de matemática, fazia judo, natação, enfim. Nunca os meus filhos foram sinalizados. Não existe nada a apontar sobre a minha conduta, sobre a minha moral. E nós somos destruídas dentro do tribunal
ao bel prazer de magistrados e de agressores. E aqui você vai ficar estarrecida do que eu tenho enfrentado também, no meio deste contexto. O advogado do agressor, ele é uma figura conhecida na televisão por defender mulheres que passam o que eu passo dentro dos tribunais. Eu denunciei ele, eu denunciei. Ele está sendo denunciado por mim, e eu denunciei ele nas redes sociais também, porque as mulheres precisam ser avisadas que quando ele recebe dinheiro dos agressores, ele mais do que ninguém sabe quais são as fragilidades e onde atacar as mulheres. Eu costumo dizer, eu chamo ele nas minhas denúncias de 171 e porta de cadeia, que é como nós referimos os advogados que não valem nada no Brasil. Portanto, eu denunciei já ele já abriu um processo criminal contra mim para tentar me silenciar, eu sei. Nada mais é do que isso, que cá em Portugal eles têm esse hábito de abrir processos criminais para calar as pessoas, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, Ana, porque eu tenho medo pela minha filha que está lá, e eu sei do que aquele homem é capaz. Eu sofri 13 anos na mão daquele homem, eu sei do que ele é capaz. Eu fui estrangulada, ele me partiu os dentes na boca, ele tentava me violar, porque há muito tempo o meu casamento estava destruído, não é? Quando as pessoas falam, por que você não fugiu? São inúmeros fatores, até mesmo uma doença degenerativa que o meu filho desenvolve durante 3 anos, muito parecida com a esclerose lateral amiotrófica. Portanto, meu filho perdeu toda a parte muscular dos membros superiores. Portanto, cada época, se você tentou fugir, claro que eu tentei fugir, diversas vezes tentei fugir. E esse relacionamento já não existia há muito tempo. Ele assistia vídeos pornográficos e depois chegava em casa completamente alucinado, bêbado, e dizia que era eu que estava naquele vídeo pornográfico e tentava me violar. Tudo isso consta no processo. E ele também assume que ele me batia dentro do tribunal. Meu Deus. E aqui, infelizmente, não dá em nada. É uma coisa que é corriqueiro aqui em Portugal. Não estamos, mais uma vez, falando mal do país. Não estamos. Não, mas não. A verdade tem que ser dita e isso é um fato. Aqui em Portugal, violência doméstica não dá em nada. Não dá em nada. E nada. Não é só com você, não é só com a Mariazinha da esquina, não é só com a Joana. É com... Inclusive, temos todo santo dia passa nas TVs aqui, mulheres de violência doméstica, e não dá em nada. Nada. Absolutamente nada, Ana. Ele confessou todos os crimes. Aí as pessoas ainda olham para nós, para mim, e falam, mas o que você fez? Nenhum juiz tira filho de uma mãe. É isso que nós ouvimos. Eu não fui à APAV, eu fui ao MAR. Ao MAR nos ajudou. É a mesma, não é a mesma instituição, mas eles fazem o mesmo trabalho. Foram elas que me orientaram. Nós tínhamos uma estratégia de fuga, nós tínhamos mala, nós tínhamos documentos organizados, nós tínhamos códigos para que nós pudéssemos fugir de casa. E aí todo mundo fala, por que você não foi para uma casa-abrigo? A orientação que eu tive, e nós sabemos que isso ocorre, eu iria perder a guarda da minha filha na hora. Ele ficou dentro da nossa casa, com as melhores condições, com o quarto da minha filha. Eu já estava perdendo o meu trabalho, não é? Porque ele, como eu falo, ele foi fazendo estratégias há muito tempo. Eu tenho, Ana, dentro deste processo, documentos que ele escrevia para as pessoas desde 2011. Eu casei em 2007. 2011, ele enviava mensagens, isto consta no processo, que ele iria me prender, eu merecia levar muita porrada, eu era louca e desequilibrada e eu iria perder a minha filha. Isso consta no processo. Desde 2011, ele já elaborava. Porque, como eu disse, você tenta fugir em vários momentos, vão ocorrendo inúmeras situações e você vai ficando presa por uma determinada situação, depois por outra. E o meu estopim, quando eu digo basta, é quando eu chego em casa e encontro a minha filha amarrada, torturada. E ali eu vejo o que ela estava passando. Para você ter uma ideia do medo e pânico
O meu filho, maior de idade já na altura, o meu filho tem 1,94 m, o meu filho estava trancado no quarto dele, proibido de chegar perto da irmã para socorrer a irmã. O irmão, ele não enfrentou o nosso agressor, do que nós passávamos dentro de casa. Vendo tudo, né? É um absurdo. É muito triste hoje, porque assim, a cabecinha dela hoje, né? Como você falou, ela perdeu as memórias da mãe. Tudo. Ela não perdeu, assim, ela não perdeu. Óbvio que, por conta de todo esse problema que aconteceu na vida dela, mexeu, né, no psicológico dela, e algumas coisas automaticamente são apagadas até mesmo para sobreviver. Para a segurança da cabeça da criança. Sim. Você sabe que a gente que pesquisa sobre essas coisas, isso é um fato, né? Muitas dessas memórias elas são apagadas para a própria segurança daquele indivíduo. Mas ela não perdeu as memórias da mãe. O problema é que futuramente, se agora, né? Agora ela está tendo todos esses problemas. Como que não vai ser a cabeça desse ser, né? Porque assim, a formação desse ser humano, a formação do ser humano é dos 7 para lá, né? Eu tô falando a formação. Exato. O que eu quero dizer? Para formar um ser humano, para explicar para diversas coisas. E no caso dela, foram só ladeira abaixo. Né? Só. É muito triste, porque ela vai precisar de muito apoio psicológico. Eu desejo muito, muito mesmo de que você consiga. Eu acredito em tudo que você está falando, acredito até no Obrigada. que você não falou. O que você não falou, eu acredito em tudo que você está falando. O que eu quero é que você não desista, são os meus votos, né? Que jamais você desista. Eu sei que você vai conseguir, porque é aquilo que a gente persiste, insiste. Existe um ditado, né? Que a fé move montanhas, isso é fato. Né? A lei da atração também. E o amor. O amor de mãe nem fala. A lei da atração mesmo fala, né? Que aquilo que você quer, que você persiste, insiste, você vai conseguir. Você também precisa de ajuda, né? Você sabe. Eu não estou falando de ajuda financeira, eu estou falando de ajuda psicológica. Você também precisa, porque depois de passar por tudo isso, você já era para estar tendo uma ajuda psicológica. O governo, alguém está te dando essa ajuda? Você está tendo um psicólogo? Eu pago um psicólogo particular, não existe esse apoio para as mulheres. As mulheres não recebem apoio. Eu não vou com tanta frequência como deveria, por uma questão também financeira, porque o gasto com advogados é gigantesco. Mas o que vai me valendo ainda, o que eu vou sobrevivendo, não é? Como eu costumo dizer, ainda vou tendo um equilíbrio. Como eu referi, eu sou da área da saúde e eu trabalho também com acupuntura. Portanto, eu mesmo vou me tratando. Eu mesmo vou me tratando, porque senão eu não estaria. E eu costumo dizer, Ana, neste momento, e muitas mães referem esta frase, o que nos move é a força do ódio. Do ódio. E do amor. Do ódio e do amor. Exato. Mas do ódio. Porque você tem que, é o que eu falei, você tem que se congelar. Eu tenho outras mães brasileiras também, e brasileiras que perderam para instituições, elas já estão denunciando também, assim como eu estou fazendo, após a nossa ida também ao parlamento, não é? Anteriormente também, porque as pessoas falam, são pessoas carentes, são pessoas que não têm informações. Lê do engano. Nós temos psicólogas, nós temos advogadas, nós temos pessoas carenciadas, sim, mas nós temos de toda a elite que vocês possam imaginar. A destruição não tem a ver com a nossa o poder aquisitivo. A destruição da magistratura é por sermos mulheres. E se formos estrangeiras, então, piorou a situação. Aí acabou. Ao tanto que eles elaboram, o advogado do agressor elabora na primeira audiência, que eu sou massagista profissional. O que você entende de uma massagista profissional? No ramo do SSXO, né? Exato. Exatamente. O juiz para a audiência e exige esclarecimentos, não é? Sobre a minha profissão. O que eu disse para eles, eu falei, bom, se eu faço massagem, eu estou descobrindo agora, porque o que eu saiba, eu aplico agulhas.
né? Tem uma enorme diferença entre ser massagista e aplicar agulhas de acupuntura. Portanto, nós passamos por tudo, tudo que você possa imaginar. Mesmo que fosse, mesmo, lógico que você não é má, mesmo que fosse. Quantas massagistas são mães maravilhosas, criaram seus filhos, criam muito bem. Eu acho que a profissão de uma pessoa não tem a ver com... Eu acho. Isso é o meu ponto de vista, não sei se é. Mas Ana, a profissão não diz o teu caráter. não. Às vezes... Eu vou lhe dizer a última frase que eu ouvi do processo criminal, não é? Porque eu tenho diversos processos. Então, o juiz criminal refere para mim em tribunal e ele está certíssimo, certíssimo, apoiado a 100%. Até mesmo uma prostituta tem o direito de ser mãe. Claro. Não é? Agora, veja só a ironia. Eu não tenho direito de ser mãe. Outras mães não têm o direito de ser mãe. Então, veja só a mentalidade, não é, dos tribunais de menores. Porque o problema está dentro dos tribunais de menores. Nós não sabemos se ali é um esquema, nós não sabemos se ali é sadismo, nós não sabemos se ali é um estado patriarcal, nós não temos noção. Não, eu vou te dizer, eu acho que você vai concordar comigo e outras pessoas vão concordar. Esses dias, porque o que eu quero trazer para o meu canal, eu quero trazer mais disso, eu quero bater nisso, porque aqui não tem ninguém que faça isso. Eu só conheço gente que faz vídeo de mercado, de essas fuleiragens todas no nicho de Portugal. E eu vou te dizer o que é que acontece. Eu acho que você vai concordar. Não é sadismo, quer dizer, também é tudo isso que você falou englobado, mas é principalmente tem um fator primordial aí nisso tudo, que é as leis de Portugal são leis muito antigas. Exato. Entendeu? Muita gente fala, ai, o Brasil não... Cara, eu fico com... Olha, me dá um ódio. Hoje eu fico na força do ódio quando eu vejo um demônio falando do Brasil. Eu tenho ódio quando eu vejo um diabo. Porque todo dia quando eu abro... Eu tô até falando assim, desculpa, mas todo santo dia eu abro aquele TikTok e eu vejo o brasileiro. Ai, aqui eu tenho tudo que eu não tinha no Brasil. Cala a borra da boca, cala o cacete da boca. Aqui tudo é pago. Aqui se tu vai pro médico de família, tu não tem direito, é pago. Aqui não existe... É um medicamento grátis, aqui não tem nada grátis. O SUS do Brasil é considerado o melhor do mundo. O pai do meu filho, logo do meu outro filho, eu coloquei na justiça lá no Brasil, nunca quis pagar a pensão. Não tenho nada para falar dele, hoje em dia somos amigos, fizemos tudo direitinho, ele me passou a guarda. Passa. Meu filho, então, mas na época, nunca quis pagar a pensão até os 6 anos. O menino de, peraí, condenado, que eu vou te botar na justiça. Minha filha, no instante, o dinheiro apareceu na conta. Ah, não vai pagar, não? Pois se tu não pagar, tu vai preso. Pagou tudo bonito. E eu vejo, cara, a gente reclamando, falando mal do Brasil, falando... Aqui as leis, eu pesquisei, porque é isso que eu quero. Eu não posso também abrir aqui um canal, fazer um vídeo aqui sem coisas que eu não entendo. Há leis aqui de mais de 100 anos. Aí a gente, mas eles são maus. Não é que eles são maus, são perversos, também são, mas não é só isso. São leis retrógradas, são leis antigas. Não existe. Que eles não mudam, eles não fazem uma recapitulação, nem uma renovação. Não. Então, tem pena. Como é que está nessa situação agora? E eu quero aqui até fazer uma sugestão. Existe o guia de intervenção no âmbito da violência contra jovens e crianças, para quem precisar. Este guia existe, foi desenvolvido pela República Portuguesa. E lá existe um trecho que eu refiro muito para as mães, que eu usei nas minhas denúncias. As crianças, quando são entregues aos seus agressores, aos seus violadores, elas fazem um pacto de sobrevivência. E muitas vezes acabam por virar o jogo, atacar aquela pessoa que era o seu elo de referência. Isso está dentro do guia. É um guia muito bem resumido, é um passo a passo maravilhoso para quem precisa de ajuda. E outra situação, Ana, como eu referi, eu fui no parlamento, apesar das pessoas dizerem que ninguém vai ao parlamento. É incrível isso. Nós fomos ao parlamento, eu não fui sozinha, como é óbvio. Como eu falei, nós temos aí muitas mães a lutar, mas infelizmente nós não conseguimos ir 30, 50 mães para dentro do parlamento, nós temos que fazer uma seleção.
Como é que está a situação agora, neste momento? Uma briga gigantesca. Como você mesmo falou, nós somos atacadas de todas as maneiras possíveis, por egos pessoais e por guerra de poder. Porque se torna um negócio. A retirada das crianças entregue aos agressores ou às instituições é um negócio. Como a violência doméstica é um negócio. São milhares de euros enviados pela comunidade europeia para cá, para Portugal, e esse dinheiro desaparece, e há vários advogados que já denunciaram isso também. No entanto, qual é a situação hoje? O que eles nos pediram? E não vou aqui dizer partido político, que como eu refiro, não se trata de partido direita ou de esquerda, se trata de crianças e mulheres. Eles começaram, desde a nossa denúncia o ano passado, a elaborar, não é, um plano. E eles querem, sim, fazerem alterações de leis. E querem também juntar o maior número de mulheres, porque o meu caso e o caso de todas as outras mães, nós vamos ficar paradas, porque não são retroativos as leis, não é? Portanto, eles querem o maior número possível de pessoas para que a denúncia seja enviada para o Tribunal Europeu, para que reabram os nossos processos. O meu caso ainda está em andamento, mas muitas mães já perderam. Portanto, nós estamos nesta situação neste momento, não é? Mas, como você bem viu, quando nós abrimos a boca, é uma vergonha. Eu só tenho isso a dizer, é vergonhoso as pessoas denegrirem da forma como denigrem uma mulher. E aí eu vou dizer, mulher ou pai, porque há pais também passando por isso, não se enganem. Há homens também no nosso grupo, uma minoria, mas eles existem também. As crianças foram retiradas e alienadas também. Existem psicopatas, mulheres também. Isso é sério, é verdade. Exatamente, exatamente. Portanto, ou nós nos unimos, não é, para ajudar crianças indefesas, ou isso vai estar destruído. Quando as pessoas falam, a Valentina, a Joana, a Jéssica morreu, os pais são uns monstros. Mas essas crianças já eram sinalizadas. Por que ninguém protegeu? Onde estava o vizinho? Onde estava todo mundo? Quando uma pessoa, uma mulher ou um homem, vai denunciar e pede socorro, ele é enxovalhado na praça pública. É incrível isso. Nós estamos falando de vidas, de crianças. E vou te dizer mais, a situação, eu tenho até o modo de falar, está periclitante, mas às vezes brincando eu falo isso, mas a situação vai piorar. Vou te dizer o porquê. Nós somos nós somos a maior comunidade estrangeira em Portugal, que é a comunidade brasileira. Nós chegamos a 3,5% da população, no geral, é a comunidade brasileira. Dizem que eu creio que isso é o dobro e o triplo, que são 400 mil, mas isso não é catalogado, são quase 1 milhão. Eu tenho certeza absoluta. Eu não vou nem colocar só 1 milhão, não, tá? Vou botar 1 milhão, mas 800 mil a gente pode ter certeza de brasileiras. Sim. Olha, o que tem de mulher brasileira em rede social, vindo para cá, para Portugal, eu fui uma, eu não vou mentir, eu fui uma que conheci o meu marido na rede social, vim para cá, casei e tive um filho, tenho que andar pianinho, tenho que andar aqui no trilho, porque se eu andar fora do trilho eu tô lascada, eu perco, enfim. O que tem de brasileira saindo do Brasil para vir atrás de português. E detalhe, não é só português, não. Aqui, mesmo sendo um casal brasileiro, tendo um filho em solo português, não andou na linha, vai perder a guarda. E o que eu posso dizer é que brasileiro não entende nada de leis aqui. Tem de brasileiro aprontando todas aqui. Inclusive, aqui em Portugal é proibido casal com filhos em quarto e tem. Aqui é proibido. Cada criança tem que ter o seu ambiente. Se eu tenho 2 filhos aqui na minha casa, são 2 filhos, tem que ser 3 quartos. Se são... E assim sucessivamente, né? E a galera que tá chegando aqui não sabe de nada sobre leis aqui. E tu vai me dizer, um dia você vai dizer bem que a Ana falou, a situação já de crianças... Já está ocorrendo, Ana. De mães que vão perder filhos. Já está. Eu recebo milhares, e quando eu digo milhares eu estou exagerando, mas não é, mas inúmeros pedidos de socorro
de mães brasileiras que estão em pânico, que perderam os filhos. A partir do momento que a escola, como é que funciona isto, e também nos hospitais. Vamos lá esclarecer pontos. Não existe mais a criança, não é? Não existe mais errado, não é? Mas a portuguesa está tendo cada vez menos filhos. O número é menor. Então, nós estamos tendo agora um número gigantesco de crianças brasileiras nascendo em território português, e aí passam a ser portuguesas, ou crianças que já vêm do Brasil. No papel, né? Que portugueses não são. O meu é porque é filho de português, a sua mas filhos de brasileiros com brasileiros são brasileiros. Exato. Ponto, né? Quando elas vão para a escola, as professoras se apercebem que o rendimento escolar não é o mesmo, porque nós sabemos que não é. É muito complicado para eles darem andamento aqui à escola. A alimentação é mais restrita. Os professores percebem-se disso e sinalizam logo a criança. A partir dali é o inferno astral, porque nós já sabemos as técnicas aqui. Não foi o meu caso inicial com a CPCJ, mas as técnicas, não é, emitem relatórios falsos. Para o quê? Para levar as crianças às instituições. Lembra que eu falei? Quase já não há mais crianças portuguesas. Portanto, eles têm que ir buscar as cabeças, 1.250 euros, em outro local. É muito mais grave e isso já está ocorrendo. Quando uma mulher, ela está com problemas em casa, ela pede socorro, e brasileiras e portuguesas, não é? Ela pede ajuda ao Estado. Não dá em nada. Quando ela vai para o médico sinaliza ela, além da segurança social. Quando ela vai para o hospital para ter o bebê, é informado, porque existe um registro interno, e ninguém sabe disso. As técnicas são informadas na hora que ela está dando à luz. A técnica chega dentro do hospital, 2 ou 3 técnicas, e já saem de lá com um bebê no colo. As mães são proibidas de amamentar as crianças. E as mães estão atordoadas e muitas assinam os documentos. Inúmeros casos. O esquema é gigantesco. É gigantesco. Portanto, quando falam para mim, é brasileira, ela está denunciando, aconteceu alguma coisa? Não, eu não estou denunciando só o caso da Eva, eu estou denunciando todas as retiradas abusivas. Infelizmente, nós todas estamos denunciando. Só que a diferença é que eu estou abrindo a boca e dando nomes. Porque se você olhar a minha página, você vai ver que eu dei nomes. E só por isso é que eu consegui afastar o juiz, Ana. É por isso que eu digo, o preço é alto? É, mas eu não vou parar. E não adianta você denunciar um juiz, mas a mulher tem que saber que ela vai ter consequências lá na frente. E eu sei disso. E eu tenho que, como eu costumo dizer, eu tenho que lutar e lutar até o fim sem parar. Porque se eu abrandar, eles me atacam ainda mais. Portanto, eu só consegui denunciar, eu só consegui fazer o que eu fiz, abrir processos, o juiz pediu escusa, o afastamento, porque eu disse os nomes dos envolvidos. Eu expus as gravações do juiz ameaçando a minha filha e a minha filha chorando, pedindo socorro, pedindo para estar com a mãe. No caso, hoje, pronto, para a gente já finalizar aqui, eu sei que você está cansado e tudo, para a gente finalizar, hoje, qual a sua porcentagem de chances de reaver a sua filha e de tempo? Você falou que está no processo, você já era para estar com a sua filha, né? Você sabe. O que ocorre nesse momento? O juiz pediu escusa, como eu falei, estava no jogo do empurra-empurra. Tentaram empurrar para o Tribunal de Almada, porque é o julgamento final que falta. Portanto, ninguém quer pôr a mão neste processo, por inúmeras razões e pelos crimes que foram cometidos também contra nós duas, porque quem assinar esse documento será o responsável a partir de então. Voltou para o Tribunal do Seixal e, neste momento, o que eu soube pela minha advogada é que é um novo juiz dentro do processo. Eu espero, Ana, porque eu ainda acredito na justiça, porque eu enfrentei já, maneira de dizer, excelentes juízes dentro do mesmo tribunal e que me defenderam na hora, e um dia também é tema para outra história, se a gente conseguir. Portanto, neste momento, eu não tenho nenhum contato com a minha filha. A minha filha desapareceu desde o dia 11 de julho, no dia em que eu fui ao parlamento. Eles desligaram o telefone dela.
possivelmente para ela não saber que a mãe continua lutando por ela. Eu não sei onde a minha filha está. Eu já fiz uma queixa de subtração de menores. A minha advogada já colocou isto no processo e eu, esta semana, vou tomar também outras providências em instituições e outras denúncias para eu conseguir encontrar a minha filha. Não sei onde ela está e não posso falar com ela, e ela também perdeu o contato, o direito de ter contato com a mãe dela. O julgamento final está marcado só para novembro. Novembro. E eles estão... É tortura. É tortura. A estratégia é esta. Tortura. Cansar. Sabe para quê, Ana? E eu percebi isso dentro do tribunal e ocorreram com outras mulheres, para a gente também finalizar. A estratégia é que eu cometa uma loucura. Para eles poderem falarem, afinal, nós tínhamos razão, ela é louca, desequilibrada, nós estávamos certos. E aí eles todos saem limpos da podridão. A estratégia é essa. Mas eu não vou parar. E eu não desisto. Eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo que você está falando. Obrigada. Obrigada. Olha, eu como mãe, eu tô na sua torcida. Esse vídeo também vai ser repassado para um canal de um amigo meu que tem quase 40 mil seguidores, porque a gente vai, né? Aonde for, a gente tem que tentar. Sim. Eu vou colocar no meu canal amanhã, porque eu quero ver se eu vou tentar cortar ou colocar alguma coisa. Quando você fala o nome dela, eu vou ver se eu consigo tirar também. Vou ver o que eu vou fazer, vou editar. E assim, vou repassar também, vou falar com ele para ver se ele consegue colocar no canal dele. Ele pode fazer uma collab com ele e com esse vídeo. Porque por que eu quis trazer você aqui para a gente finalizar? Eu quero que você, né, enfim, eu quero muito conscientizar outras mulheres a não vir para cá. Quero muito. Sim. Muitas vezes eu já li gente aqui no canal, mas você odeia brasileiros, você odeia portugueses, você odeia pessoas, você não quer que as pessoas sejam felizes, você não quer que as mulheres venham para Portugal, você que não quer... Não é isso. Eu não quero que as pessoas venham sofrer aqui. Exato. É isso que eu não quero. Porque a situação como está, você sabe o que está acontecendo, todo santo dia. Olha, eu vi uma matéria que não triplicou, quadriplicou o número de voos do Brasil para Portugal todo santo dia. Voos esses lotados de brasileiros que vêm para cá para ficar aqui. Eles não estão vindo, eles mentem lá dentro do aeroporto, vão vir para turismo, mas essas pessoas não estão vindo. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu digo, eu saí do Brasil para ter paz, aqui a gente não está tendo paz. As pessoas, mas você odeia brasileiro. Não é isso. Não é. A pessoa não consegue entender que ter empatia pelo próximo é não querer que o próximo sofra. E se o próximo chegar aqui, ele vai sofrer. Independente se ele é homem, se ele é mulher. Ele não... Porque aqui, primeiro, para trabalhar aqui, você sabe como é. Você era empresária, você tinha o seu negócio, você não sei agora, mas trabalhar para aqui é muito complicado, é muito trabalho, é muito sofrido. O salário mínimo é baixíssimo. O salário muito baixo. Você ter que conviver como a gente estava falando, com leis retrógradas, leis de 100 e tantos anos atrás, no qual não vai essas leis, elas não vai te... Até esqueci o nome ajudar, proteger. Não vão. Essas leis não vão. Não. E todo santo dia tá chegando brasileira para parir aqui. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. Não é para causar pânico, é para alertar. É para alertar. E, Gi, o pior de tudo, para a gente finalizar, o que me deixa mais triste, eu fico todo santo dia me perguntando o porquê disso está acontecendo. São canais grandes com 300, 400 mil seguidores, crescendo cada dia mais, enganando e falando coisas fictícias sobre Portugal. Sim. Que Portugal está dando 750 euros para quem bolsa de formação. Mentira, isso aí é uma bolsa que é dada dividida em várias parcelas. Que o governo português está dando 450 mil euros por mês para trabalhar no interior. Nunca. Mentira. Mentindo. Brasileiros estão sendo enganados e todos estão sendo enganados
por brasileiros que estão aqui em Portugal. E um canal que fala a verdade não cresce. Não cresce. A gente não, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Porque quando querem, quando elas vêm para o meu canal, que elas ouvem tudo que eu estou falando, a primeira coisa que eu ouço é que eu sou mal amada, que eu sou invejosa, que eu tô com inveja, que eu não quero que eles sejam felizes aqui. Mas eles não conseguem entender que eles não vão... Cara, salvo os casos raros, vão estar bem aqui. Sabe quem vai estar bem aqui? Um brasileiro ou uma brasileira, ou um casal de brasileiro, classe média, que tem um bom dinheiro guardado lá e que pode vir para cá, abrir o seu investir. negócio. Exato. Um investidor, mas só que o investidor não vem... As pessoas não conseguem entender que o milionário não vem para cá. Desculpa, não. Mas não tô mentindo. Não, vem passear, que é maravilhoso. O milionário vai comprar uma casa em Orlando, vai lá para o Canadá, vai lá para a Irlanda. Eu dou sempre este exemplo quando as pessoas me perguntam, não é, sobre vir para Portugal. E eu falo sempre, ganhar dinheiro, eu estaria ganhando dinheiro mais em São Paulo. Sem dúvidas alguma. Sem dúvida alguma. Agora, o que eu tenho aqui neste momento? Um problema gigantesco, não é? E vamos rir aqui para não chorar. Um problema gigantesco e qualidade de vida. Eu tenho qualidade de vida, apesar de toda esta situação. Eu já consegui abrir a minha clínica novamente, portanto, eu tenho uma certa estrutura. Não sou rica, não. E posso dizer, e volto a afirmar, eu ganhava muito mais dinheiro em São Paulo. Eu falei aqui neste canal a mesma coisa. Eu no Brasil, eu sou micropigmentadora de sobrancelhas. Era a minha profissão lá, eu trabalhava com sobrancelha definitiva. Aqui, eu não posso, porque aqui... Sobrevive. A gente sobrevive. A forma que a europeia usa a sobrancelha, os cílios é uma, forma que a brasileira usa outra. Aqui eu tenho que trabalhar com... Eu trabalho em um restaurante. Para mim poder ganhar bem, eu tenho que trabalhar muito, fazer horas extras. Exato. E me lascar de trabalhar. E me lascar de trabalhar. Para poder viver dignamente e ter no final do mês um bom não. Um razoável. Sim, um razoável. É o que eu falo. É sobreviver. Aqui nós temos qualidade de vida? Temos. Mas você faz tudo isso... Eu já estou aqui há 20 anos, você está aqui há quantos anos já? 4 anos. Há 4 anos com uma estrutura, porque você foi casada, você teve uma estrutura e hoje você consegue ter essa estrutura por causa de tudo isso. Agora, ficar trancado dentro de um quarto, porque estão todos trancados dentro de um quarto, para ganhar um salário mínimo, o quarto custa entre 450 a 600 euros, é o valor de um quarto hoje em dia. Morando em péssimas condições, as crianças jogadas, porque você não consegue vagas em escolas, aqui não consegue, como no Brasil. No Brasil é proibido uma criança ficar fora da escola, aqui não. Aqui eu tenho vários brasileiros, ao tanto que eu cheguei até a discutir com uma mãe, eu falei, não, você não pode permitir, você tem que ir no Ministério da Educação. Não é? É um direito da criança. Mas a criança ficou 6 meses fora da escola. E as pessoas não conseguem entender tudo isso que eu tento falar. E eu sei, todo santo dia eu levo hater de português, porque eles me xingam de todos os palavrões que me chamam de escumalha, que eu sou uma escumalha, que eu sou um lixo, que eu sou um verme, me chamam de tudo. E eu ainda tenho que ser xingada por brasileiros de invejosa, de mal amada. Que eu não quero não, mas não tem nada a ver com discriminação, não querer, não gostar, não. Eu gosto de morar aqui, é aqui que eu vou ficar. Depois que eu resolver tudo isso, eu vou ficar aqui. Eu não tenho pretensões de voltar ao Brasil. Eu aqui tenho mais qualidade de vida, mas eu tenho aqui estrutura. Eu costumo dizer, quando este inferno astral passar, eu volto a ter paz. Mas eu vim estruturada, eu vim com dinheiro, eu fiz um plano, eu tinha um passo a passo, não é? Eu fiz um passo a passo para chegar até aqui. E na altura, o custo de vida era outro, o custo de vida subiu imenso no mundo inteiro, a economia no mundo inteiro está totalmente descontrolada. Portanto, neste momento, as pessoas que vêm para cá sem dinheiro, sem estrutura, é loucura. É passar fome. Depois é trabalhar para guardar dinheiro para voltar, porque é isso que eu escuto. Estou guardando dinheiro para voltar, porque foi uma fria. Não que o país é mau. Não, porque a economia do país está quebrada. É desse jeito.
Pois, Gi, muito obrigada. A gente Obrigada, vai manter Ana. contato. Não deixe de manter contato comigo. Tem o seu WhatsApp. A gente continue na minha rede social. Vou continuar na sua rede social. Você vai me dando um update aí do que está acontecendo. Eu desejo toda a sorte do mundo. Obrigada Eu creio que você pela ajuda. vai conseguir, porque você é leoa. Por tudo que eu vi, eu olhei todos os seus vídeos lá, porque não parece. Eu comentei só em poucos, mas eu vi tudo. Uma mãe conhece uma outra mãe, uma leoa conhece outra leoa, né? Então, eu sei que você vai conseguir, embora pode não ser amanhã, pode não ser depois, mas eu creio que você vai conseguir. E eu desejo toda a sorte do mundo para você. Obrigada. E que você consiga reverter, não é nem reverter, não, que você consiga matar o tempo perdido, né? Que não sei se a gente pode falar nesse termo, mas matar a saudade da sua filha quando você estiver com ela. Desejo toda a sorte do mundo. E vamos na luta. E não esqueça nunca, lute pela sua filha, porque filho é de mãe. Sim, sim. Teve um colega que me disse, o cordão umbilical, Deus deu para você. Pois. Portanto, eu digo isso para todas as mães e pais também, não é? Mães, nós todos temos o direito. Quando as pessoas me perguntam, o pai não tem direito? Tem. Mas quando ele é um agressor, ele perdeu o direito de ser pai. E aqui eu quero só fazer uma última... quando hoje, e já agora para ninguém falar, ela é uma alienadora. A ata da primeira audiência, o que nós sabíamos é que ele havia amarrado e torturado a minha filha. E eu, nessa ata, deixei escrito, através dos advogados, que depois que ele passasse por psicólogos e psiquiatras, principalmente por conhecer toda a história da família dele e a família dele, que a minha filha pudesse ver o pai e ele tivesse acesso à filha dentro de um controle psicológico. E o único pedido que eu fiz, Ana, foi, eu já não confiava nele, como eu já referi, eu não queria que ele dormisse pernoites com a minha filha. A mãe, que hoje é destruída, pediu para que a filha tivesse acesso ao pai, o pai tivesse acesso à filha e ele teria que fazer um tratamento. Só que, como eu bem referi, ele continuou agredindo ela física e psicologicamente. E aí ultrapassou todos os limites e ele não tem sequer o direito de ser chamado de pai. Perdeu esse direito. Aquilo não é um pai, aquilo é um agressor. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada pela ajuda. E você vai conseguir, eu creio que você vai conseguir. Eu quero trazer você aqui para o canal, falando da sua vitória, de que você conseguiu. E eu desejo toda a sorte do mundo para você. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Um beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.